Você já esteve em uma escola depois que todos foram embora, quando o silêncio é tão profundo que parece engolir cada som, mas de repente você ouve algo, um sussurro, um arrastar, um eco que não explica? Lugares como escolas, onde passamos anos de nossas vidas, guardam mais do que lições e memórias. Às vezes, eles escondem segredos que ninguém deveria descobrir. Hoje, vou contar 8 histórias reais sobre o confinamento escolar que vão fazer você repensar cada corredor vazio, cada sala trancada, cada sombra que já viu pelo canto do olho. São histórias que misturam o psicológico, o sobrenatural e o humano de uma forma que vai te deixar inquieto até o fim. Então, apague as luzes, mas mantenha os olhos abertos. Porque essas histórias não são para quem tem medo do escuro. Nossa primeira história começa em 2017, em uma escola pública no interior do Brasil, numa cidadezinha chamada Vargem Alta. Era uma escola antiga, com paredes descascadas e corredores tão estreitos que o eco dos passos parecia te seguir. Durante a pandemia, quando o mundo parou, a escola ficou fechada por meses, as carteiras cobertas de poeira, o pátio tomado por ervas daninhas. Mas em certo momento, os professores foram chamados para gravar aulas presenciais em salas vazias para enviar aos alunos em casa. Ana Clara, uma professora de português de 34 anos, foi uma das primeiras a voltar. Ela escolhia gravar à noite, quando a internet da cidade era mais estável. A sala 4B, onde ela trabalhava, sempre a incomodava. As janelas emperravam, o ar parecia pesado e havia um armário velho no canto, com portas que rangiam mesmo sem ninguém tocar. Os alunos sempre brincavam que o armário tinha vida própria, mas Ana Clara nunca deu bola. Até aquela noite, era a terceira noite de gravação. Ana Clara ajustava a câmera, o silêncio da escola quebrado apenas pelo zumbido da luz fluorescente. Então, ela ouviu. Toque, toque. Pausa. Toque, toque, toque. Um som ritmado, como se alguém batesse de leve na madeira do armário. Ela parou, riu nervosa, achando que era um rato ou o vento. Mas o som continuou, insistente, como uma criança batendo para chamar a atenção. Curiosa, ela abriu o armário. Nada. Apenas cadernos mofados, lápis quebrados e um cheiro de poeira que a fez tossir. Ana Clara voltou a gravar, mas o som ficou mais alto, mais urgente. E então veio algo que a fez congelar. Uma risada infantil, abafada, como se viesse de dentro da parede. O coração dela disparou. Ela pegou o celular, ligou a lanterna e iluminou o armário. O som parou na hora. Mas ao revisar o vídeo mais tarde em casa, Ana Clara viu algo que a fez largar o celular no chão. No reflexo da janela, atrás dela, havia uma sombra pequena, com formato de criança, que não estava na sala quando ela gravou. Ana Clara nunca mais voltou à escola. Ela pediu demissão no dia seguinte, sem dar detalhes, mas a história não termina aí. Um zelador, que trabalhava na escola há mais de 20 anos, ouviu o caso e decidiu contar algo que nunca havia compartilhado. Em 1998, um aluno de 8 anos, chamado Gabriel, desapareceu durante um jogo de esconde-esconde no recreio. Ele era um menino quieto, que adorava se esconder em lugares improváveis. Os colegas juraram que ele entrou na sala 4B e se trancou no armário. A escola foi revistada, a polícia chamou cães farejadores, mas Gabriel nunca foi encontrado. Até hoje, os moradores de Vargem Alta dizem que, se você passar pela escola à noite, pode ouvir batidas vindo do armário da sala 4B, como se alguém ainda estivesse tentando sair. A segunda história nos leva a 2019, para uma escola estadual em São Paulo, num bairro periférico, onde as ruas ficam desertas depois das 8 da noite. Essa escola era conhecida por sua rigidez. Durante as provas, os alunos do terceiro ano do ensino médio eram confinados em salas específicas, com portas trancadas para evitar cola.
A sala 13, no último andar, era a mais temida. Sem janelas, com paredes de concreto e uma única porta de metal, ela parecia mais uma cela do que uma sala de aula. Era lá que Letícia, de 17 anos, fazia uma prova de matemática em um dia quente de novembro. Tudo ia bem até que Letícia parou de escrever. Ela ficou olhando para o teto, os olhos arregalados, murmurando: "Eles estão aqui, eles estão vendo." O professor, achando que era um surto de ansiedade, a levou para a diretoria. Mas ao voltar para buscar a mochila dela, encontrou algo que não esperava. Um diário, escondido dentro da carteira que não pertencia a Letícia. O diário era velho, com capa de couro gasta e um cheiro de mofo que parecia impregnar a sala inteira. As páginas estavam cheias de anotações em uma caligrafia infantil, descrevendo o que o autor chamava de os observadores. Segundo o diário, essas figuras sem rosto apareciam na sala 13 durante as provas, vigiando os alunos. As anotações falavam de sons de arranhões nas paredes, sussurros que pareciam vir do teto e uma sensação de ser tocado por mãos geladas, mesmo estando sozinho. A última página era a mais perturbadora. Eles sabem quando você olha. Não olhe para cima. O professor, assustado, levou o diário para a diretoria, mas no dia seguinte ele havia sumido. Ninguém admitiu tê-lo tocado. Letícia nunca voltou à escola. Seus pais contaram que ela começou a ter pesadelos, falando de olhos no teto que a seguiam mesmo em casa. O caso explodiu em fóruns na internet quando um ex-aluno revelou que a sala 13 já tinha uma reputação sombria. Nos anos 80, um aluno teve um colapso nervoso durante uma prova, gritando que os observadores estavam ali, apontando para o teto. Ele foi internado e nunca mais voltou. A escola nega tudo, mas os alunos que passam pela sala 13 dizem sentir um peso no peito, como se algo os estivesse observando. E se você for corajoso o suficiente para olhar para o teto durante uma prova, pode ver algo que não explica. Algo que não deveria estar lá. Nossa terceira história aconteceu em 2020, no Rio de Janeiro, em uma escola particular de elite, durante o auge do confinamento da pandemia. Com as aulas presenciais suspensas, a escola adotou um sistema de chamadas online para garantir que os alunos acompanhassem as aulas remotas. A professora Helena, de História, fazia a chamada todas as manhãs em uma plataforma de videochamada. Sua turma, do 9º ano, tinha apenas 15 alunos, todos bem conhecidos. Mas em uma manhã fria de outubro, algo estranho aconteceu. Ao fazer a chamada, Helena notou um nome a mais na lista: Clara Menezes. Ela franziu a testa, perguntou quem era, mas ninguém respondeu. Os alunos confusos disseram que não havia nenhuma Clara na turma. Helena achou que era um erro do sistema e continuou a aula, mas uma sensação de desconforto ficou no ar. No dia seguinte, o nome apareceu novamente. Dessa vez, quando Helena chamou Clara Menezes, uma voz abafada, quase como um sussurro, respondeu presente. O áudio estava distorcido, como se viesse de um microfone quebrado, e o vídeo mostrava apenas uma tela preta. Helena, nervosa, perguntou quem estava brincando, mas os alunos começaram a ficar agitados. Um deles, Pedro, gritou que viu uma sombra passar atrás de sua tela, no quarto onde estava sozinho. Outra aluna disse que sentiu um frio repentino, como se alguém tivesse aberto uma janela. A chamada foi encerrada abruptamente e Helena não conseguiu reconectar. Nos dias seguintes, a escola tentou investigar. Descobriram que, em 2003, uma aluna chamada Clara Menezes, de 14 anos, morreu em um acidente na escadaria da escola durante um intervalo. Ela caiu do 2º andar e o caso foi abafado para proteger a reputação da instituição. Nos arquivos, Clara era descrita como uma menina quieta, sempre a última da lista de chamada. O que tornou essa história ainda mais assustadora foi o que encontraram nas gravações das aulas online.
Em um frame de apenas 1 segundo, uma figura pálida, com olhos fundos e cabelo desgrenhado, aparecia no canto da tela de um dos alunos, olhando diretamente para a câmera. A escola suspendeu as chamadas online e voltou às aulas presenciais semanas depois. Mas os alunos dizem que, ao passar pela escadaria onde Clara morreu, às vezes ouvem uma voz sussurrando seus nomes, como se ela ainda estivesse fazendo a chamada. Nossa quarta história nos leva a uma escola rural em Minas Gerais, em 2018. Era uma escola pequena, com apenas uma sala para cada série e um quadro negro tão velho que o giz parecia gritar ao tocar a superfície. Durante um lockdown local, devido a uma epidemia de dengue, os alunos foram mantidos em uma única sala para facilitar a supervisão. Um grupo de crianças do 5º ano começou a notar algo estranho no quadro da sala 2. Palavras apareciam escritas durante a noite, mesmo com a escola trancada. Eram frases desconexas, como "não saía" ou "ele vê você". Os zeladores apagavam, mas no dia seguinte novas palavras surgiam, às vezes acompanhadas de desenhos de olhos tortuosos. Uma aluna, Marina, de 10 anos, disse que sentia um cheiro de enxofre toda vez que se aproximava do quadro. Uma noite, um professor ficou na escola para investigar. Ele ouviu o som de giz arranhando, mas, ao entrar na sala, o quadro estava vazio. No entanto, ao acender a luz, viu sua própria sombra projetada no quadro, mas com um detalhe. Havia uma segunda sombra, menor ao lado, que não tinha dono. O professor saiu correndo e nunca mais voltou. Anos depois, descobriram que a escola foi construída sobre um antigo cemitério, e os moradores dizem que o quadro ainda escreve mensagens para quem ousa ficar após o anoitecer. A quinta história aconteceu em 2016, em uma escola em Recife. O banheiro do 2º andar era evitado pelos alunos, não por causa do cheiro ou da sujeira, mas porque todos sentiam um frio inexplicável ao entrar. Durante uma semana de provas, os alunos foram confinados na escola por mais tempo, e uma aluna, Sofia, de 15 anos, precisou usar o banheiro à noite. Enquanto lavava as mãos, o espelho embaçou, apesar de não haver vapor. Ela ouviu um sussurro, baixo, como se alguém estivesse atrás dela dizendo: "Você já olhou?" Sofia olhou para o espelho e viu por um segundo um reflexo que não era o dela. Uma figura encurvada com olhos brancos. Ela gritou e correu. No dia seguinte, arranhões apareceram na porta do banheiro, como se algo tivesse tentado sair. Um funcionário revelou que, anos antes, uma aluna havia sofrido um colapso naquele banheiro, alegando ver alguém que não estava lá. O espelho foi trocado, mas os arranhões continuam aparecendo, e os alunos evitam o banheiro até hoje. A sexta história ocorreu em 2021, em uma escola em Curitiba, durante um confinamento forçado por uma nevasca rara. Os alunos foram mantidos na escola até o transporte ser liberado. Um grupo de amigos, entediado, decidiu explorar o porão, onde ficavam os arquivos antigos. Lá, encontraram uma escadaria que não estava nos mapas da escola, descendo para um nível inferior que ninguém conhecia. O ar era úmido, com um cheiro de mofo e algo metálico. Eles ouviram passos vindo de baixo, mas ao descerem, encontraram apenas uma parede de concreto. Um dos alunos, Lucas, gravou a aventura no celular. Ao revisar o vídeo, notou que, em um frame, havia uma figura em pé no topo da escadaria, olhando para baixo, embora todos estivessem juntos no porão. A escola negou a existência do nível inferior, mas os alunos dizem que, em noites frias, os passos ainda ecoam na escadaria. A sétima história vem de uma escola em Fortaleza, em 2015. Durante uma quarentena local, os alunos foram mantidos em uma sala de detenção após o horário por mau comportamento. O relógio da sala parou às 3h33 da manhã, mas ninguém notou até que o silêncio foi quebrado por um tic-tac alto, como se o relógio tivesse voltado à vida.
Uma aluna, Carla, sentiu um peso nos ombros, como se alguém estivesse pressionando-a para baixo. Ela olhou para o relógio e viu por um instante o reflexo de uma figura escura no vidro, embora estivesse sozinha. Os outros alunos relataram o mesmo peso, e um deles jurou ouvir um sussurro dizendo: "Fique". A escola foi evacuada e o relógio foi removido. Mas os funcionários dizem que, às 3h33, ainda ouvem um tic-tac vindo da sala vazia. Nossa 8ª história aconteceu em 2022, em uma escola em Salvador. Durante um confinamento por chuvas intensas, os alunos foram mantidos no auditório. Uma professora, Ana Lúcia, notou que a cortina do palco balançava, mesmo com todas as janelas fechadas. Ao se aproximar, sentiu um cheiro de queimado e ouviu um murmúrio baixo, como uma conversa abafada. Ela puxou a cortina e encontrou marcas de mãos carbonizadas na parede, como se alguém tivesse tentado escapar de um incêndio. A escola nunca teve registro de um incêndio, mas uma pesquisa revelou que nos anos 70 o terreno pertencia a uma casa que pegou fogo, matando uma família. Desde então, em dias de chuva, os alunos dizem ouvir murmúrios atrás da cortina, como se algo estivesse preso no palco. Essas 8 histórias nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre os lugares onde passamos tanto tempo. Escolas são feitas para aprender, para crescer, mas e se elas guardarem segredos que não deveriam ser descobertos? Você já sentiu algo estranho na sua escola? Um barulho que não explica, uma sombra que não pertence, um nome que não está na lista? Conta nos comentários. Você acredita que essas histórias são reais? Ou será que tem algo ainda mais assustador na sua própria escola? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque essas histórias têm o costume de te seguir mesmo depois que o vídeo acaba. E me diz uma coisa, tem certeza que está sozinho agora?